Bom dia! Hoje são 2 de janeiro de 2019, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 40º e último vídeo, 45º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre 2 livros do Dr. Augusto Cury, de sua coleção com o título Análise da Inteligência de Cristo. Este o último vídeo da série. E aqui o livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury, certinho? Sobre o Dr. Augusto Cury, são 2 séries, uma com 9 vídeos e esta aqui com 45 vídeos, certinho? Na série com 9 vídeos, eu abordo ali aquele vídeo que circula no YouTube com o título Dr. Augusto Cury conta como virou cristão. São 9 vídeos. Já esta série aqui, com 45, aborda 2 livros da coleção do Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo, certinho? Então vamos aqui ao último vídeo, para que a série não fique longa, não é? 45 vídeos aí já são, não é? O suficiente, certinho? Então vamos lá. Augusto Cury em Jesus Cristo. Eis aí o título. 45º e último vídeo. O Augusto Cury, ele diz Jesus Cristo. Eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias que estão no Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. É por isso, então, que eu digo apenas Jesus. Muito bem. Estou mostrando aqui, desde o vídeo número 39, porque no vídeo número 39, na página 109 do livro, o Dr. Augusto Cury diz ali que vai provar a existência de Deus, correto? Isso na página 109. Aí ele escreve na página 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115. Ele usa 7 páginas do livro dele, 7, certinho, para mostrar ali e provar que Deus existe. E em nenhuma dessas páginas o Dr. Augusto Cury consegue provar que o Deus em que ele acredita existe. E por que isso? É o que eu digo. É impossível alguém provar a existência de um ser que está apenas na cabeça do homem, no cérebro humano. O cérebro humano, ele cria ilusões, ele adora fantasias. Então, deuses são seres irreais que não existem fora do cérebro humano. Assim também o lobisomem é um ser irreal. Lobisomem só existe no cérebro humano. Saci pererê também. Mula sem cabeça também. E assim por diante, certinho? Então é impossível alguém provar a existência de deuses, porque os deuses são criados pela mente humana, pelo cérebro humano. São ilusões, certinho? Então é por isso que o Dr. Augusto Cury, em 7 páginas, diz que vai provar a existência de Deus e nada diz, ele não sai do lugar. E é o que estou mostrando aqui, e este é o último vídeo. Muito bem. No vídeo número 39, o Dr. Augusto Cury mostra 3 hipóteses. A primeira hipótese é aquela que diz Deus não existe, é uma criação da mente. E essa hipótese aí é a verdadeira. Aí vem a segunda hipótese e a terceira hipótese. A segunda hipótese, não falei sobre ela, porque o Dr. Augusto Cury também
não aceita a segunda hipótese. Ele aceita a terceira hipótese, que aqui está. Certinho? E comecei a falar dela no vídeo anterior, número 44. Certinho, gente? Muito bem. Então vamos aqui. Na página 115 do livro, a terceira hipótese, que é a adorada pelo Dr. Augusto Cury. Então, terceira hipótese, ele diz: Deus existe e traçou um projeto inimaginável para resgatar a humanidade. Essa aqui, das três hipóteses, essa aqui é a pior. E a pior hipótese é a escolhida pelo Dr. Augusto Cury. E já mostrei aqui porque é a pior, correto? Tudo isso aqui, gente, ilusão que não se aplica no mundo prático. Então vamos lá. Dr. Augusto Cury escreve assim: nessa terceira hipótese, que é esta aqui, ó, em que Deus traçou um projeto inimaginável para resgatar a humanidade, certinho? Então vamos aqui. Diz o Dr. Augusto Cury: nessa terceira hipótese, Deus sabe de todas as injustiças, de todos os sofrimentos, de todas as mortes das pequenas crianças, dos sofrimentos dos pais, dos seres escravizados, dos injuriados, dos miseráveis. Diz o Dr. Augusto Cury que o Deus em que ele acredita sabe de todo o sofrimento que existe aqui no planeta Terra. Certinho? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui duas perguntas para terminar a série. Façamos aqui duas perguntas ao Dr. Augusto Cury e ele responde aqui no livro dele, certinho? Muito bem. Então, primeira pergunta ao Dr. Augusto Cury. Vamos lá. Dr. Cury, qual é o projeto inimaginável? Gostaria aí, mais uma vez, de que vocês me ajudassem. Você aí que está me assistindo pelo notebook, pelo celular e, melhor ainda, pelo Smart TV, televisor com a tela maior. Então, se você está me assistindo aí em sua casa, no sofá, na cama, na rede cearense, né? Enfim, você que está assistindo aí a esse vídeo, gostaria de que você não risse, ficasse aí caladinho, bastante concentrado, porque quando você ri aí, eu escuto isso e aqui me atrapalha, tira a minha concentração, certinho? A única coisa que eu lhe peço é isso, não é dinheiro não precisa de dinheiro, certinho? Muito bem. Então vamos lá. Primeira pergunta ao Dr. Cury. Dr. Cury, qual é o projeto inimaginável traçado pelo seu Deus, pelo Deus em que você acredita? Qual é, Dr. Cury? Aí o Dr. Cury responde: Eustáquio, o projeto de Deus se resume no seguinte: livre-arbítrio, a não interferência de Deus nas ações humanas, a gratificação das vítimas no mundo espiritual e a morte de Jesus para salvar a humanidade. Essa aqui é a resposta dada aí pelo Dr. Augusto Cury. Já falei sobre isso, não é? Tudo aqui ilusões que não se sustentam numa análise séria sobre esses assuntos aí. Muito bem. Agora vamos fazer a segunda pergunta ao Dr. Cury, mostrando aqui três coisinhas para ele, certinho? Então vamos lá. Eu perguntaria assim ao Dr. Augusto Cury: Dr. Cury, ontem em Fortaleza, capital do estado do Ceará, uma criança com apenas 1 ano de idade foi estuprada e morta pelo vizinho dela, um homem com 50 anos de idade. Isso aqui ocorre muito no mundo, no planeta Terra. A outra pergunta aqui, o outro caso. Dr. Cury, há 2 meses, na cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, uma criança com apenas 1 ano de idade, ainda engatinhando, foi em direção à piscina de sua casa.
da casa de seus pais, engatinhando. Caiu, caindo e morrendo afogada. O outro caso, Dr. Cury, há 4 anos, em Sobral, no estado do Ceará, minha terra natal, um fio de alta tensão caiu sobre 2 criancinhas, matando-as instantaneamente. Então, Dr. Cury, são 3 casos aqui. Agora eu pergunto ao senhor, Dr. Cury, esses casos aqui, relatados por mim, estão no projeto de seu Deus? No projeto do Deus em que você acredita? O Dr. Augusto Cury responde a essa minha pergunta aqui. E aqui está a resposta dele, na página 115 do livro, referindo-se à terceira hipótese aqui, correto? Então diz assim o Dr. Augusto Cury: sim, Eustáquio, sim, Deus, o meu Deus, tem conhecimento de todas essas desgraças, de todo esse sofrimento que ocorre no planeta Terra. Meu Deus tem conhecimento sim, Eustáquio. Só que ele não interfere nisso, Eustáquio. Ele deixa tudo isso correr livremente, porque ele promete uma vida sem sofrimento no futuro, quando a pessoa morrer. Viu, Eustáquio? Então, o Dr. Augusto Cury responde assim, página 115. Isso aqui é dele. Vamos lá. Diz ele: Deus restaurará a vida, devolverá a identidade dos mortais, que Deus vai devolver a identidade dos mortais, e que Deus também vai reorganizará a personalidade das criancinhas que perderam sua vida pelas doenças, pelas violências, etc. Em outro mundo, Deus aí vai reorganizar a personalidade das criancinhas que foram mortas aqui, barbaramente mortas, que Deus vai reorganizar a personalidade dessas criancinhas. E diz ainda o Dr. Cury que Deus vai aliviar toda dor, que Deus enxugará toda lágrima e que a morte não mais existirá. Aí ele coloca aqui o que está no Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 4. Você vê aqui que a resposta do Dr. Cury nada responde. Ao contrário, a resposta dele é assombrosa. A resposta dele traz hediondez, porque ele promete aqui uma vida sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem tristeza, num mundo utópico, num mundo que não é este, num mundo que não é o nosso mundo real. Qualquer psiquiatra brasileiro que ouvisse uma pessoa dizer isso aqui, o psiquiatra diria outra coisa a essa pessoa. Diria a essa pessoa que ela não deveria se preocupar com uma vida depois da morte, com uma vida, entre aspas, futura. Que essa pessoa deveria se preocupar, sim, com este mundo aqui em que ela vive, com a sua realidade. O mundo em que ela vive é que deveria ser melhorado. O mundo em que ela vive, o mundo real, e não sofrer aqui tremendamente, pensando num mundo ilusório, num mundo que não existe, que é projetado para o futuro. Então, o cristianismo, ele nada traz para os problemas das pessoas neste mundo, que é um mundo real, que é um mundo em que deveria haver amor, paz, esperança, sofrimento, não sofrimento, etc. Então, o cristianismo, ele não traz solução alguma para os problemas. Ele vê os problemas, o cristianismo, e projeta o fim desses problemas para um mundo depois da morte, que é uma coisa completamente maluca. Certinho? Então, essa é a resposta do Dr. Augusto Cury, é isso aqui. Vamos ver aqui o problema. O primeiro, o Dr. Cury, ontem em Fortaleza,
uma criança com apenas 1 ano de idade foi estuprada e morta pelo vizinho dela, um homem com 50 anos de idade. Aqui uma criança inocente, vítima da ação de um homem muito mau. Na doutrina cristã, o Deus aqui, criado pelos hebreus e adorado pelos cristãos, ele vê, na utopia cristã, Deus vê aqui a criança com apenas 1 ano de idade, inocente, sendo estuprada, sua vagina rasgada por um animal ali que mora perto dela, vizinho. Um homem com 50 anos de idade. E essa criança morre. Morre por sangramento vaginal. Certinho? E Deus vê tudo isso, o Deus dos cristãos, e fica de braços cruzados, apenas olhando. Porque diz aqui o Dr. Augusto Cury que Deus não pode interferir no livre-arbítrio desse criminoso aqui, desse bandido que matou selvagemente uma criancinha inocente. Veja que absurda a explicação, não é? Muito bem. O outro exemplo, um bebezinho na cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo, onde mora o Aparecido Tadei, Márcio Aparecido Tadei, que tem um canal aí no YouTube com o título Aparecido de Bebedouro. Lá na cidade dele, uma criancinha com apenas 1 ano de idade, ainda engatinhando, foi em direção à piscina da casa de seus pais. Seus pais, depois do almoço, estavam dormindo. A criancinha foi sozinha, inocente, engatinhando ainda, sem saber o perigo que corria. E ela foi engatinhando, engatinhando, e caiu na piscina. E morreu afogada. Na doutrina cristã, no que diz aqui o Dr. Augusto Cury, o Deus dos cristãos, o Deus em que ele acredita, viu tudo isso. A criancinha inocente engatinhando em direção à morte numa piscina. E Deus aqui não fez nada para salvar aquela criancinha. E veja que aqui não existe o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. A criancinha não foi assassinada por alguém. Ela apenas aqui procurou a morte, inconscientemente, inocentemente. E Deus aqui ficou de braços cruzados, olhando a criança em direção à morte. Isso aqui é de uma hediondez sem fim. Causa repugnância a qualquer ser humano que seja mentalmente sadio. Certinho? Muito bem. E o outro caso aqui, mais um caso sem livre-arbítrio. É o caso há 4 anos em Sobral, na minha terra, no estado do Ceará, um fio de alta tensão, aqueles que ficam nos postes aí elétricos, um fio de alta tensão caiu sobre 2 criancinhas, matando-as instantaneamente. Então aqui, 2 criancinhas estavam brincando na calçada de sua casa, brincando ali de forma inocente, quando um fio quebrou-se e caiu sobre elas. Morreram eletrocutadas. Muito bem. E aí você vê mais uma vez que na ilusão cristã, o Deus aqui está assistindo a isso. O Deus aqui está sabendo que 2 criancinhas estão na calçada de sua casa brincando. E aí cai o fio de alta tensão. Deus, na ilusão cristã, sabe disso e nada faz para ajudar essas criancinhas. E veja que isso aqui, repito, é mais um caso sem livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é responsável por sofrimento, por doenças, por depressões, etc. Isso é uma ignorância sem fim, como já expliquei isso aqui. Então você vê 3 casos aí completamente hediondos, não é? Completamente monstruosos, quando você tenta explicar que uma divindade assistiu a tudo isso e ficou paradinha, sem nada fazer. Isso aqui aconteceu e acontece por quê, essas desgraças? Porque tudo isso é parte da probabilidade em que nós vivemos. Tudo faz parte da probabilidade. Não há Deus algum que interfere para ajudar ou para
prejudicar alguém. Então, quando você tenta explicar isso aqui por meio de divindades, você cai no ridículo, entendeu? Você cai no ridículo. Muito bem. Então você vê rapidamente que a felicidade na doutrina cristã, no cristianismo, a felicidade, ela não é trazida para o mundo em que nós vivemos, o mundo real. A visão cristã da felicidade, ela é utópica, é utopia, é ilusão, é fantasia. Como os cristãos não conseguem resolver os problemas que nós vivemos, como eles não conseguem mover uma palha sequer para resolver isso, ele joga a felicidade para um mundo utópico, ilusório, depois da morte. Não haverá morte, não haverá doenças. Essa maluquice aí é propagada pelos cristãos e para depois da morte, porque eles não resolvem os problemas que são reais no mundo. Então você vê que a felicidade na doutrina cristã, ela apenas reside, mora em outro mundo e não nesse mundo aqui. Porque os cristãos nunca tiveram força alguma para resolver os problemas que nós enfrentamos aqui na vida real. Aí projeta para uma vida fictícia. E isso não é sadio. Repito, se um cristão ele fosse aqui procurar um psiquiatra brasileiro e dissesse ao psiquiatra que ele vive infeliz, que ele vive sofrendo, que ele não vai trabalhar, que ele não vai estudar, porque essa vida aqui é cheia de sofrimento, que ele vai depois morrer e vai para o céu, onde não há morte, não há dor. Então, se uma pessoa dessa disser a um psiquiatra brasileiro, mostrar esse quadro, que ela está insatisfeita com essa vida e que ela sonha com o céu, morando ao lado de divindades, esse psiquiatra brasileiro vai dizer a essa pessoa que ela não pode pensar assim, que essa pessoa, ao contrário, deve lutar neste mundo aqui, porque é o mundo em que ela vive, que a pessoa deve lutar, deve trabalhar, deve estudar e deve procurar ter uma vida mais feliz aqui, onde nós moramos, no planeta Terra, e não aceitar esse sofrimento, aceitar essas dores, pensando em uma vida ilusória, em outro mundo, onde não haverá nenhum aqui desses itens ruins, certinho? Então você vê que o Dr. Augusto Cury, aí em 7 páginas, tentando provar a existência de Deus, cai nisso aqui. Ele nada diz, e a culpa não é dele. A culpa não é do Dr. Augusto Cury, entendeu? É de qualquer pessoa, é a tentativa inútil de qualquer pessoa tentar explicar a existência de divindades. Deuses são divindades, só existem no mundo da mente. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Por exemplo, o Dr. Augusto Cury aqui, ele trata de um Deus apenas, no singular, porque ele nasceu numa cultura monoteísta aqui no Brasil. O cristianismo chegou aqui primeiro, em 1500, no dia 12 de abril, trazido pelos portugueses. E o cristianismo foi a religião oficial aqui no Brasil. Hoje não é mais, certinho? Então o Dr. Augusto Cury trata de apenas um Deus, porque foi apenas um Deus que os pais dele colocaram na cabeça dele. Se o Dr. Augusto Cury tivesse nascido na Índia, ele estaria escrevendo um livro não colocando apenas um Deus, mas vários deuses, várias divindades, porque lá na Índia impera o politeísmo, a crença em vários deuses. Tudo isso a pessoa reflete aquilo que recebe de sua cultura. Se mora numa cultura monoteísta, a pessoa vai falar apenas de um Deus. Se essa pessoa mora numa cultura politeísta, vai falar de vários deuses. A sociologia explica isso muito bem. Certinho?
Então eis aqui o final da série. 45 vídeos já são mais do que o suficiente, não é? Sobre 2 livros da coleção do Dr. Augusto Cury, com o título Análise da Inteligência de Cristo. E 9 vídeos sobre aquela entrevista do Dr. Augusto Cury que circula no mundo do YouTube. Ali são 9 vídeos. Então, somando tudo aí, são, na verdade, 54 vídeos, não é? Sobre o Dr. Augusto Cury. Tudo isso aqui, gente, é ilusão, certo? Vou começar agora uma nova série, a partir de amanhã, com um pastor evangélico, o Jefferson Magno Costa. Jefferson Magno Costa. E aqui seu livro, Provas da Existência de Deus. Provas da Existência de Deus. Esse aqui, pastor evangélico. Eu trabalho com pessoas formadas em teologia, certinho? Então aqui, mais um livro. E este, um pastor evangélico brasileiro. Rapidamente aqui, o Jefferson Magno Costa, ele é ministro evangélico e pregador do evangelho, professor, preletor, biógrafo e articulista, além de gerente de obras especiais no editorial da editora Central Gospel. É casado com Damares Costa. É graduado em Letras, Português e Literatura pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Mota e é bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico Pentecostal e é autor de 10 livros. Então aqui, Provas da Existência de Deus. Repito, pastor evangélico Jefferson Magno Costa. É a próxima série. O que o Jefferson Magno Costa vai escrever aqui sobre a existência de Deus é a mesma coisa que diz aqui o Augusto Cury, certinho? Com apenas algumas diferenças, mas a ilusão é a mesma. Não existem provas da existência de Deus, porque Deus está apenas no cérebro humano. Não existem provas sobre a existência de Deus, como também não existem provas sobre a existência de lobisomem, de Saci Pererê, porque tudo isso aí é criação da mente humana. Certinho? Até uma internauta aí diz que adora o meu certinho. Isso é um jargão meu. Certinho? Certinho. Então, muito obrigado.